começar. André, o canal Catarse Psique, ele tem o objetivo de recepcionar as pessoas com histórias lindas de vida, né? Porque todas as histórias elas se conectam conosco e sempre tem algo bom para aprendermos, né? Então, a nossa ideia é fazer essa conexão. E você é o nosso convidado de hoje, que eu estou prazerosamente recebendo, que você nem imagina o quanto estou feliz. Obrigado pelo carinho. Porque antes de passar para você se apresentar, eu quero contar para todo mundo como eu lhe conheci. Gente, olha, obrigadíssimo, vocês estão entrando, eu ainda não estou podendo Um falar com abraço, vocês, mas já irmãozinho. falo. Quero agradecer muitíssimo, André, por estar aqui. Eu conheci o André em 2017, dentro do metrô, tocando um violão assim como poucas pessoas. Eu fiquei tão encantada que o convidei para vir Obrigado pelo tocar carinho. aqui em casa. Lembra, André? Lembro? Convidei para vir tocar na minha casa. Ia ser meu aniversário. Eu estaria recebendo aqui algumas pessoas pela primeira vez. Eu estava morando aqui recentemente, ainda montando, a casa ainda estava meio faltando muita coisa, mas eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite e nos alegrou bastante. Algumas das pessoas que estão aqui hoje estavam naquele dia, André, e nós nunca nos Sim. esquecemos de você. E tenho acompanhado, né? Lógico, acompanhado as suas aventuras, que eu amo de paixão. Você é uma pessoa incrível, Estou absolutamente sempre por aí fazendo uma inspiradora. luta. Então, eu vou passar a palavra para você. Eu queria que você contasse a sua história, né? Dentro dos limites que você quiser e desejar, tá? Mas é só para a gente contextualizar tudo e todo mundo estar participando, porque acho que a maioria está lhe conhecendo hoje. Então, um beijo no seu coração, fique com a palavra, nós estaremos todos ouvidos. Então, obrigado pelo carinho. Como ela falou, eu sou André, conhecido como Andrezinho Carioca. Eu não sei, eu não gosto muito de... Porque para mim é muito natural o que aconteceu na minha vida, né? Assim, recorrentemente as pessoas me perguntam e eu conto. E para mim é super tranquilo falar sobre também. Não tenho nenhum receio de falar do acidente, do que aconteceu. Para mim é bastante... É bastante... Para mim é normal, né? Uma coisa, uma fatalidade que aconteceu na minha vida, o acidente. Em agosto de 2000, eu sofri um acidente, estava com acho que 21 anos, ou 20 para 21. Sou de 79, sou velhinho. E infelizmente o acidente me deixou na condição de usuário de cadeira de rodas. Aí, na época, aquilo que todo mundo passa, né? Se disser que foi super tranquilo, não foi. É um baque na vida de todo mundo. Ninguém quer ver um amigo, um familiar assim, para os pais. Eu acho que muito pior. Uhum. Mas, graças a Deus, Papai do Céu me deu saúde, alegria, me rodeou de um monte de gente maravilhosa. E aí, aos pouquinhos, eu fui fazendo um monte de coisa, fui me descobrindo, né? Depois do André, acidente. André, me lembro que você contou que você ficou 8 meses, né? Ainda em recuperação, já sabendo que Não, você perderia a acho que a mobilidade, minha não? recuperação, foi bem rápida. Eu sofri o acidente, na época eu estava indo buscar minha noiva na faculdade, eu estava de moto, sofri um acidente automobilístico, e aí eu fui recolhido pelos bombeiros, me levaram para o hospital, aí os médicos não... Eu estava em risco de vida por causa dos ossos, tinha osso, acho que da costela, que poderia perfurar o pulmão, alguma coisa assim, me colocaram em coma induzido. Aí eu acho que com uns 4 dias ou 3 depois, fizeram uma cirurgia de fixação de artrodese, que é para me dar sustentação. E aí, se eu não me engano, acho que no quarto dia, ou quinto, não sei, depois da cirurgia, o médico que era responsável pela equipe que fez a minha cirurgia foi conversar comigo e me deu a notícia que eu ficaria na condição de cadeirante, de usuário de cadeira de rodas, e que eles fizeram o melhor possível para eu voltar a ter a vida
o mais comum dentro das minhas limitações após a cirurgia que eles fizeram. E aí, dentro do hospital, eu tive contato com fisioterapeutas, enfermeiros, que estavam sempre falando para mim de pessoas que tiveram lesões parecidas com a minha antes e que depois disso voltaram a ter uma vida social tranquila, né? E era o que eu queria para mim, né? Uhum. Tanto que assim, na época eu estava muito preocupado porque meu pai tinha feito uma cirurgia de ponte de safena muito, era bem recente. Então estava preocupado como é que meu pai e minha mãe iriam reagir, né? Então tinha que fazer parecer para eles que estava tudo bem. E para fazer parecer para eles que estava bem, tinha que, eu não sei, meio que fazer também, né? Uhum. Não é uma notícia que ninguém quer, mas assim, já que Deus me deixou aqui, tem que ser para ser feliz. Jesus já sofreu muito para a gente ser feliz. Muito bem. Mas a tua mãe, como recebeu a notícia? Então, a minha mãe entrou o médico veio e me deu a notícia. Aí a minha mãe entrou na enfermaria, foi no Salgado Filho até. Tem que agradecer a Deus, doutor Carlos Henrique Ribeiro, que foi quem fez a minha cirurgia. E, e é o cara que salvou a minha vida, né? Você acha que se não fosse ele, eu acredito muito em Deus, mas eu acredito que se Deus não tivesse dado condições a ele, a equipe dele, talvez de me receber, assim, acredito que eu fui para o lugar certo, nas mãos da pessoa certa. Uhum. Enfim, ele me deu a notícia, aí ele saiu da enfermaria e logo em seguida minha mãe entrou. Aí ela falou comigo, filho, o médico conversou com você, ele falou o que aconteceu, como é que foi. Isso antes dele operar. Isso quando ele entrou para me dizer que eles iriam me operar e que estava bem recente, e tudo. Logo assim que eles me tiraram do coma induzido. Aí foi Uhum. uma forma de brincar com ela e de dizer que estava tudo bem. Eu olhei para ela e falei, mãe, tá tudo tranquilo. Aí ela falou assim, o médico conversou com você, ele falou o que aconteceu. Aí eu disse para ela, falou. Ele disse que eu vou ser atleta paralímpico, né? E ri, até na época eu falei brincando, porque na época nem falava atleta paralímpico, na época ainda Uhum. falava atleta paralímpico. O tempo Uhum. vai passando, os termos vão mudando, né? Só que naquela época estava tendo a chamada para as Paralimpíadas. Hoje em dia fala Paralimpíadas, né? Mas naquela época estava tendo as chamadas para as Paralimpíadas. E eu via toda hora na TV e tudo. Foi uma forma de dizer para ela, tá tudo bem e a vida continua, né? Uhum. E assim, mal sabia eu que o tempo ia passar, e aí logo assim eu procurei a minha reabilitação. Assim que eu pude, eu voltei a estudar. Na época eu estava terminando o supletivo. E eu voltei a estudar, não porque eu era um bom aluno, que eu gostava de estudar, tem que confessar, mas assim, Uhum. eu achava que estava na hora de eu ir na casa das pessoas, né? Uhum. Porque eu recebia todos os colegas, os amigos, familiares, todo mundo ia lá em casa. Mas eu queria ir na casa das pessoas, porque eu achei que chegou a hora de eu fazer parte dessa sociedade de novo, né? De eu buscar minha reabilitação. E aí, na hora que eu queria sair de casa, queria fazer alguma coisa, tem aquela coisa de superproteção da família, ah, não, mas quem vai com você? Não, deixa que papai te leva, né? Não, vamos de carro, eu te levo. Sempre aparecia alguém para me levar em tudo quanto era lugar. Você não Uhum. vai mais em lugar nenhum sozinho. E eu queria ir sozinho. Então eu voltei a estudar porque vou estar com os meus amigos na escola, no momento do intervalo. Vou estar sozinho para me desprender um pouco da família. Eu amo a minha família de paixão, mas eu precisava de retomar a minha vida, né? Então acho que foi uma forma que eu achei que seria uma consequência da minha vida, seria a minha reabilitação através disso. Aí eu voltei a estudar e aí aos poucos, com o tempo, em vez de alguém me buscar na escola, eu voltava com os colegas. Então eu voltava andando. Aí comecei a empurrar a cadeira, empurrava tipo. Eu tive uma infecção hospitalar urinária que generalizou, fiquei muito debilitado. Meu braço era só pele e osso. Então, antes de eu voltar a estudar, eu tive que me recuperar aí disso, que demorou mais ou menos, acho que uns 6 meses. Foi até rápido esse Uhum. período. Mas eu fiquei assim, uns 90 dias internado. E já estava quase que assim, desacreditado pelos médicos. Eles falaram que iam fazer o possível, mas era assim, me dava alta, eu tomava os antibióticos, dava alta,
Aí eu voltava para casa, passava um dia, dois, tinha 40, 41 de febre. Aí voltava, internava, e aí faziam cultura, esperava o resultado da cultura para descobrir qual era o medicamento. Aí quando descobri o medicamento, ia aplicar, e aí nisso eu ia cada vez ficando mais debilitado. Então fiquei muito fraquinho. Aí Uhum. eu demorei um pouco, mas por causa disso, a cirurgia foi tudo perfeito. E aí, quando eu voltei a estudar, eu comecei assim, tipo, tinha um colega chamado Vitor, que ele sempre voltava comigo, ele voltava empurrando a cadeira, e ele era um colega que era um amigão, sabe? Tinha outros também, Marcinho, o pessoal da escola. Mas aí eu pedia para eles assim, olha, então vamos fazer o seguinte, deixa eu empurrar um pouquinho a cadeira, quando eu não conseguir mais, alguém empurra. Só que eu empurrava 4, 5 metros a cadeira, era uma cadeira de ferro pesada, e eu ficava muito cansado. Então ali eu já parava de empurrar e aí alguém vinha e empurrava. Até um dia que eu falei assim pro meu pai, pai, eu vou lá no orelhão. Aí eu fui para ligar para minha noiva na época, né? Que foi a menina que estava comigo na época do acidente. Uhum. Aí o meu pai falou assim, peraí que eu vou botar uma sandália para ir lá com você. Eu falei, não, pai, você fica. Aí ele, não, mas como é que você vai sozinho no orelhão? Porque era na rua do lado, né? E tinha que atravessar. Aí eu falei, ah, não, pai, faz o seguinte, você fica olhando lá do portão. Ele, não, mas se você cair, as pessoas às vezes não sabem como ajudar, ficam com medo de ajudar, às vezes não tem ninguém passando perto na hora. Aí eu falei, não, pai, fica tranquilo, você fica olhando do orelhão, do portão, e eu vou. Aí o orelhão era logo assim que virava a esquina. Eu falei, quando eu voltar, aí eu chamo aqui, ou eu venho, mas aí eu atravesso aqui e você só fica olhando. Aí ele, ó, do outro lado tem a rampa para subir. E como eu estava bem recente, a minha lesão é alta, nível T4. Então, assim, se eu esticar os dois braços para frente, eu já começo a ter muita dificuldade. Provavelmente eu vou cair. Eu estou Uhum. sempre com um dos braços apoiado na perna, na mão. Quando eu estou tocando, eu estou meio que apoiado no próprio violão. Uhum. Então, para mim, assim, era um desafio, né? Chegar no orelhão, conseguir ligar. E eu fui no orelhão só porque eu queria sair de casa sozinho, ia ser a primeira vez. Aí eu fui, atravessei a rua, ele ficou me olhando. Aí depois que eu atravessei, eu dei tchau para ele, virei as costas e fui embora. Aí de vez em quando eu olhava para trás, ele estava lá. Aí Uhum. fui no orelhão, liguei para Dani. Aí voltei para casa, não, eu encontrei com um colega, que era o Marcinho, estudava comigo à noite também. Aí ele falou: "Vamos lá em casa". E eu falei: "Pai, se você não se eu demorar a voltar, você não se preocupa, que eu vou no Marcinho". Só que aí eu fui no Marcinho, saí da casa do Marcinho, falei que ia para casa. Aí eu fui no banco, que eu queria tirar um extrato. Era um banco 24 horas que tem no posto de gasolina. Eram uma, duas, três quadras depois da minha casa. Foi bem difícil para ir, eu demorei muito para ir e demorei para voltar. Aí quando eu voltei, eu entrei em casa, né, casa de térreo. Aí só que para entrar na casa tem o degrau da varanda. Uhum. E tudo era muito recente, não tinha adaptação, não tinha rampa, não tinha nada lá em casa. Aí eu fui lá na janela do meu pai e bati. Aí o meu pai veio, ué, você demorou pra caramba? Onde você foi? Você estava no Marcinho? Falei, não, pai, eu fui no Marcinho, mas depois eu fui lá no banco tirar um extrato. Aí ele, você é maluco? Você foi lá no banco? Porque o banco mesmo era lá no Meier, eu morava no Engenho de Dentro. Eu falei, não, pai, no 24 horas. Aí você foi no 24 horas de onde? Eu falei do posto de gasolina, da Adolfo Bergamini. Eu morava lá na Maria Paula, né? Tipo, Uhum. era bem longe. Aí ele, mas quem foi com você? O Marcinho foi? Eu falei, não, fui sozinho. Aí ele, você é maluco? Você não foi no banco sozinho? Eu falei, fui, ele se trata. Aí eu mostrei ele, como é que você foi sozinho? Você é maluco? Eu falei, não, pai, eu fui. Na hora que eu cansei, eu espero um pouquinho. Aí ele, mas tem rua para atravessar, tem sinal. Eu falei, pai, no sinal a gente espera fechar e olha se vem carro. Quando ninguém, vem ninguém, a gente vai. E onde não tem sinal, se precisar, pede ajuda, né? E aí eu estava sempre buscando ter a minha autonomia, mas eu nunca esqueci que, assim, todos nós somos seres humanos. O pessoal fala assim, você faz tudo, né? Você voa, você... Agora, essa semana que passou agora, eu fui fazer um rapel com os amigos, estava lá em cima da pedra. Assim, eu faço um monte de coisa, mas tem muita coisa que eu faço por causa dos amigos que estão à minha volta. E eu acho assim, eu tenho que fazer tudo que eu conseguir sozinho, mas o que eu não consegui é a hora de olhar para um amigo, às vezes até uma pessoa
que você não conhece na rua. Antigamente eu levava a minha cadeira dentro do carro, eu desmontava ela toda e levava, dependendo do lugar que eu fosse. Hoje em dia, geralmente eu saio. Quando eu vou sair, os seguranças aqui do condomínio, eles colocam a cadeira para mim na mala montada, para eu não ter trabalho de ficar desmontando. E quando eu chego no lugar que eu vou, tipo, vou no shopping, vou na rua, são pessoas desconhecidas, mas que eu geralmente peço ajuda, eles pegam a cadeira, nunca tive dificuldade O carioca, por mais que muita gente fale assim, o brasileiro tá difícil, as pessoas são desumanas. Cara, eu acho que as pessoas, a gente ainda tem muita gente de Solidariedade. coração bom. Então, assim, eu nunca tive dificuldade com isso. A hora de pedir ajuda, eu sempre pedi. André, você hoje mora ainda com teus pais? Não, eu continuei morando com os meus pais. de- É porque foi assim, depois do acidente, passou um tempo, aí eu voltei a estudar, aí comecei faculdade de Direito, aí depois fui trabalhar. Aí Uhum. depois disso, no período de faculdade, acho que eu terminei com a minha noiva, acho que foi no período mais ou menos de faculdade, mais ou menos, um tempo depois. E aí eu voltei a tocar violão e a estar com o pessoal nas ruas, nos bares, vida normal de todo mundo, né? De garoto de faculdade. Uhum. Colocar os amigos todos no carro e viajar no final de semana. Então, assim, nesse período eu conheci outras pessoas, né? E aí acabei namorando, ficando, conhecendo outras meninas. Mas toda vez que eu me aproximava demais, aí eu meio que queria me afastar. Você mesmo. Porque dentro de casa eu morava com os meus pais e nessa época morava eu com meu pai e minha mãe na casa de cima e na casa de baixo morava o meu irmão com a esposa e o meu afilhado. Então, assim, no momento em que você discutiu com a mãe, você quer um copo d'água, você pede pro pai, discutiu com o pai, pede pro irmão, você tem um monte de gente, né, na casa. Aí, e assim, quando eu conhecia alguém, eu começava a me envolver, eu sempre pensava nisso, como é que vai ser quando um dia, tipo, depois que você casou, foi morar junto, acabou, brigou, vai dormir os dois na mesma cama, vão acordar os dois na mesma cama, né? Uhum. E assim, como é que vai ser, né, no dia seguinte? Eu não tinha vivido essa experiência ainda, né? Aí, até que eu conheci a Marina, que foi com quem eu vivi 6 anos. Aí, quando eu conheci a Marina, a gente viveu ainda um ano na casa dos meus pais, né? Aí, depois de um ano morando na casa dos meus pais, ela já conhecia a minha rotina, eu já conhecia ela também. A gente já sabia como é que a gente era quando a gente acordava, quando a gente brigava, quando estava tudo de bem. Aliás, a gente brigou muito pouco. Marina foi um anjinho que passou na minha vida, é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, apesar da gente não estar mais junto. Você nunca vai me ver falar mal de nenhuma das minhas ex. Acho que vai ser muito difícil. Você vai me ver falar se tiver assim alguma coisa. Fala um defeito de alguém. Porque todo mundo tem, eu também tenho, né? Então, Nós- assim, provavelmente elas vão falar dos meus também. Mas, assim, de falar, porque geralmente as pessoas falam, né? É maravilhosa, eu amo, não sei o que lá, quando briga, era a pior pessoa do mundo. Não. Se tivesse sido, eu não teria vivido 6 anos com ela. Se tivesse sido, não teria vivido 2 anos com a Adriana. Se tivesse sido, não teria vivido quase 2 anos com a Sabrina. Então, assim, foi assim, eu saí da casa dos meus pais depois de estar um ano ainda morando com eles, porque eu queria ter essa experiência de saber como era. Para mim era novidade, para ela também, ela não, acho que também não tinha vivido fora. E aí a gente começou a crescer junto, enquanto família, nós dois. Durou 6 anos. Nesse período fiz bastante coisa, conheci o remo adaptado, fui atleta da seleção brasileira de remo. Aí a gente terminou ainda um pouquinho antes, ainda estava no remo. Aí foi quando eu comecei a praticar o esporte enquanto atividade assim mais com um cunho mais assim de Lazer. querer ser atleta, né? Ah, Isso. hum. Aí depois conheci o surf adaptado através de uma ONG que fazia um trabalho muito legal, faz até hoje a Adapt Surf, né? Eles faziam um trabalho, desenvolviam um trabalho na praia do PP, na Barra e no Leblon. E Uhum. aí eu comecei a frequentar lá na Barra e conheci Marcos Sifu, que para mim é um ídolo. Para mim não, né? Para muita gente é um ídolo do surf, que me abriu muitas portas, virou um amigo. Então, assim, chegar também na Adapsurf, começar a surfar,
com o Henrique Saraiva, o Felipe Nobre, que também foi com quem eu comecei. Para mim é um cara que me ajudou muito, né? Bastante coisa que eu trago, assim, acho que foi desse período que eu convivi com eles lá também. Depois eu comecei a fazer as minhas atividades mais sozinho, mas sempre que até hoje, onde eu vou, que eu posso, eu carrego a bandeira deles. Uhum. E foi ali apesar de eu ter sido atleta da seleção brasileira de remo adaptado, no surf foi quando eu pensei assim, não, eu quero viver do esporte. Aí cheguei a viver um tempo só praticando esporte, e aí depois, em acho que 2014, as coisas ficaram muito difíceis, comecei a ter uma dificuldade financeira muito grande, o esporte já estava difícil para mim, de retorno financeiro. Tinha perdido o apoio de uma empresa de energético, que era um apoio grande, era o apoio mais forte que eu tinha. Aí foi quando eu me vi 12 mil de condomínio atrasado, 6 mil de cartão de crédito, 8 de cheque especial, estava bem apertado. Aí nessa época eu vivia com a Adriana. Quando eu conheci a Adriana, ela tinha uma filhinha de 2 meses. Uhum. E aí nessa época, a Luísa, que era a filhinha dela, estava com 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Ou talvez um pouquinho. Estava perto de 2 anos. Uhum. Aí um dia eu cheguei em casa, ela falou: André, a gente tem que comprar o leite da Luísa. Eu falei: ia, não, não, a gente não tinha dinheiro, né? Eu falei: não tem problema, né? Tem família, tem pai, tem irmão, tem amigo, tem Uhum. tio. Assim, fome a gente não passa, porque tem os amigos, parentes, mas você não prover a subsistência da sua família é muito difícil, né? É. Não é uma questão de ego, é uma questão de autoestima. E Uhum. quando você vive quando você é o centro, para qualquer lado que você olha, as pessoas te veem como exemplo de superação, uma pessoa que venceu diante de tantas diversidades, né, das consequências do acidente, era muito difícil para mim. Tipo, pô, como é que eu não tenho dinheiro para comprar o leite da Luísa, né? E o salário dela também já não, mesmo juntando com o que eu tinha, também já não estava dando. Então, assim, foi muito, foi um dos momentos mais, acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Porque uma coisa é você sofrer um acidente e ter que se reerguer e isso acontecer de uma forma natural, preciso viver. Uhum. Outra coisa é você conquistou bastante coisa. Eu fui o primeiro cadeirante do mundo a surfar o fenômeno da pororoca. Nessa época já tinha surfado com Jack Johnson, já tinha feito programa de televisão com Fátima Bernardes, Ana Maria Braga. É... Nossa, já tinha feito um monte de coisa, já tinha saído na capa do Globo da Barra, capa do Globo da Zona Norte, e já tinha feito muita coisa, né? Então, para mim era muito difícil. Aí um dia, aí eu perguntei para Adriana Sindrica, eu vejo as pessoas tocando violão e voz no metrô. Você acha que se eu for lá tocar, o pessoal vai gostar? Aí eu olhei assim para ela, ela me olhou assim, aí ela era bem nova, muito debochada, de jeito bem molecona, falou assim, claro que vão. Aí eu falei assim, por quê? Porque eu não queria ir lá tocar no metrô e as pessoas me darem um dinheiro assim, tipo, vamos ajudar o coitadinho do cadeirante, né? Geralmente as pessoas olham as pessoas de cadeira de roda com aquele, sempre traz aquela imagem de carência, e eu queria que fosse o contrário, porque as pessoas já me olhavam com aquele negócio assim do tipo, ele é um cara pra frente, ele é um vencedor, né? Não é a vergonha de não ser mais um vencedor, mas é você não ter a coragem de fazer alguma coisa, porque você pensa assim, cara, aquele cara que todo mundo acha que é um cara bacana, que faz tudo, tipo, ninguém faz tudo, né? Mas assim, você se sente assim, pô, eu consigo. Geralmente quase tudo que eu posto, eu coloco lá, hashtag ninguém me domina. Tem um programa do Rodrigo Faro de quase 1 hora, que aí ele fala assim, mas você vai subir nessa prancha, você vai remar sozinho, cara. Aí ele fala assim, mas não cai. Aí eu falo, cai, todo mundo cai. Aí eu falo assim, hashtag ninguém me domina, né? Parece grandão assim na tela. Porque quase todo lugar que eu vou eu falo, e esse hashtag ninguém me domina não é que eu sou um indomável, não é isso. É aquilo tipo, não, a gente vai dar um jeito, a gente consegue, a gente faz, né? Lógico. Tem uma frase, acho que é da Bethany Hamilton, uma surfista que perdeu o braço mutilado por um tubarão quando tinha 13 anos.
e ela diz assim, eu não quero que seja, como é que é? Eu não quero que seja fácil, basta não ser impossível, alguma coisa assim. Então, Uhum. assim, se não for impossível, a gente faz, né? Se não for fácil, se for difícil, A gente a tem. gente vai fazer, vai treinar até conseguir, né? Tipo, sei Uhum. lá. Tem uma imagem minha que eu faço uma cesta de basquete e eu sempre passava esse trechinho do vídeo e eu faço essa cesta de basquete de costas. E eu dei muita palestra em escola, escola estadual, escola municipal. E aí sempre a molecada falava assim: mas quantas vezes você tentou para acertar? Ou então fala assim: ah, foi. A molecada fala besteira, né? Foi Uhum. cagada. Aí, às vezes, a professora fala: que isso, olha, a respeito. Não, aí eu sempre falo: não, deixa eles à vontade, porque eu quero que eles provoquem, né? Na época, eu queria que eles provocassem. E Aham. aí, quantas vezes você fez? Foi sorte? Foi cagada? Aí eu virava e falava assim: olha, é porque assim, não importa quantas vezes você vai tentar para chegar no seu objetivo, se ele for importante para você, não importa se vai ser sorte ou não, porque você só vai saber se consegue tentando. Então, assim, você tem que traçar um objetivo, né? Ver qual é a melhor forma de alcançar ele, como é que você vai fazer para aquilo acontecer, para tornar aquilo realidade na sua vida, e focar nesse caminho e seguir, né? É lógico, vão aparecer pedras no caminho, e aí você vai dar a volta, você vai pedir ajuda, e você tem que ver como é que você vai alcançar aquele objetivo. Lógico, não traçar, não fazer como é que se diz? Não focar em objetivos que são impossíveis, né? Sei lá, tipo, teve uma vez que uma menina estava me entrevistando na praia, uma repórter, e aí ela falou assim: ah, mas você surfa, você faz tudo. Eu falei: não, ninguém faz tudo. Aí ela: você faz tudo, você faz mais que eu. Você entra na água, surfa, eu tenho medo de entrar no mar. Aí ela falou assim: eu não vejo uma coisa que eu faça que você não faz. Aí na época tinha uma pista de patins de gelo no Norte Shopping, perto de onde eu moro atualmente. Aí eu falei para ela: olha, se um dia você me convidar para andar de patins de gelo, eu vou com o maior carinho do mundo. Mas eu vou para te ver patinar, para passear com você no shopping e para isso, porque patinar eu não vou. Uhum. Pode ser que outras pessoas, nem sei se já descobriram uma forma para o cadeirante patinar, se já inventaram alguma adaptação. Inventam adaptação para tudo, toda hora estão inventando, né? Mas, tipo, naquele momento eu não me via patinando. Então, assim, não faço tudo, ninguém faz tudo. Ninguém Não faz. se preocupe se você não sabe nadar, se você não entra no mar, né? Não se preocupa. Tem gente, ah, caramba, ele voa, que coragem. Cara, eu gosto de voar, mas você gosta de outras coisas. Se me botar numa sala sentado, estudando química e física, não vai dar em nada. Não gosto, não tenho aptidão para aquilo, Aham. né? Eu gosto de outras coisas. Se me botar sentado para estudar música, para treinar música, eu vou perder a minha tarde toda ali tocando, treinando, estudando, fazendo exercício, porque eu gosto, tenho aptidão para aquilo. Mas, André, voltando lá, olha, eu sempre me emociono quando eu falo. Ah, minha mãe, acabou de entrar minha mãe aí, ó. Deixa eu dar um coração aqui para ela. Ai, que linda. Beijo, mãe. Dona Zélia. Naquele momento que você estava lá com toda a dificuldade, que você decidiu ir para o metrô, você acha que foi uma boa decisão? Então, eu vou conversando, eu vou conectando uma história na outra, e aí. Fantástico. Você... Então, foi a melhor decisão da minha vida naquele momento, por causa do seguinte: eu perguntei para ela, né? E aí a Adriana falou assim: ah, eu acho que, lógico que as pessoas vão gostar. E aí eu perguntei a ela o porquê, que eu não queria que as pessoas tipo, me dessem dinheiro, tipo, ai, vamos ajudar o coitadinho. Eu queria que elas olhassem e falassem assim: nossa, o que que esse garoto está fazendo aqui dentro? Né? E eu já recebi muitos elogios e muitas coisas, muitos retornos que me viram que é isso que eu faço. Né? Não é uma questão assim de ego, eu não toco muito. Eu queria tocar, o nível que eu queria tocar, eu estou muito longe de tocar. Mas eu toco, quando me perguntam assim, você toca bem? Eu falo assim, eu toco o suficiente para ter uma vida feliz e alegre. E uma vida feliz e alegre é conseguir pagar minhas contas, sorrir,
fazer as coisas que eu gosto, né? Então, assim, foi o seguinte, eu entrei naquele... Você tocava antes, desculpe ter interrompido, mas você Eu tocava antes? comecei a, eu comecei a tocar, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, não sei, eu era bem moleque. Eu aprendi a tocar na beira da calçada com os colegas. Eu tinha um colega que ia lá em casa e ensinava o meu irmão. Aí eu era o mais novo, eu queria aprender, mas o mais novo sempre é chato, né? Então eles se trancavam no quarto, treinavam, aí eu ficava olhando, aí Daniel Amaral Franco, meu amigão de muitos anos, aí ele levava umas revistinhas para ensinar para o meu irmão, eu ficava olhando as revistinhas, eu via ele ensinando, aí quando eu estava com ele, às vezes eu perguntava, pô, mas como é que é isso? Aí ele me mostrava uma posição no violão, eu via meu irmão tocando, aí às vezes pedia ajuda para o meu irmão, aí essa, não sei o que lá. E aí você vai aprendendo, né? Vendo o irmão, vendo um colega, aí senta na calçada com os colegas para tocar. Então foi assim que eu comecei a tocar. Só que na época que eu comecei a tocar no metrô, eu perguntei para a Adriana o que ela achava. Aí ela falou que achava que as pessoas iam gostar. Eu perguntei o porquê. Ela falou: olha, primeiro que não tem como. Entrou uma cadeira de rodas no vagão de metrô, as pessoas vão olhar, vai chamar a atenção. Porque aquilo ali freia. Tem gente que às vezes cai. Quando não cai é porque tá todo mundo agarrado, assim, que no horário de rush aquilo tá muito cheio, parece uma lata de sardinha. Mas entrou uma cadeira de rodas no vagão, já vai chamar atenção para você, as pessoas vão te olhar. No mínimo, elas vão pensar: será que ele precisa de ajuda? Talvez, se não oferecerem, é porque não, às vezes não sabe assim como ajudar. Né? Tem gente que às vezes fica com receio, né? Como é que eu vou oferecer ajuda? Mas assim, vai chamar a atenção das pessoas. Ela falou: aí você pega um violão, diz que vai tocar e cantar. Você toca e canta direito, é educado. Claro que vão gostar, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí passou um dia, aí acho que sei lá, uns 2 dias depois, eu não sei, eu peguei e deixei a Luísa na creche. Em vez de eu ir para a praia, eu levei um violão. E era um violão grande, não era um violão pequenininho igual eu uso hoje. Era um violão grande, eu botei na mochila nas costas, agarrava na roda, para andar era ruim pra caramba. Aí eu entrei no vagão de metrô com ele, uma menina perguntou se eu queria ajuda. Aí na hora eu falei assim: ah, se eu der o violão para ela, eu não vou pegar o violão, né? Vou ficar com vergonha de dizer que eu vou tocar. Aí eu olhei para ela, eu coloquei a minha cadeira de costas para um assento daqueles que vêm atravessados, porque se ele freasse eu não cairia para trás. Travei Uhum. a cadeira, deixei uma pochete no meu colo. Aí eu falei para ela: olha, se você puder me ajudar só a tirar o violão então das minhas costas, botar aqui do lado. Aí ela me ajudou a tirar, que era tipo uma mochila, né, a bolsa do violão. Aí ela botou aqui do lado, aí eu já fui abrindo ele, botei no colo. Aí falei para as pessoas que estavam ali atrás assim: queridos, meu nome é André, sou conhecido como Andrezinho Carioca, eu vim aqui fazer uma experiência com vocês. Eu vou tocar algumas músicas, não vou passar um chapéu pelo meio do vagão, mas eu vou deixar uma pochete aberta no meu colo. Se alguém gostar, se sentir à vontade, quiser oferecer um cover artístico, eu agradeço o carinho de todos. E aí eu comecei a tocar, eu acho que eu devo ter tocado umas 3 músicas, tipo Cássia Eller, Nenhum de Nós. São coisas que, na minha época, fez muito sucesso, que as pessoas conhecem até hoje, Cássia Eller, Legião Urbana, né? Mas que Uhum. não é uma coisa atual, né? Não é igual tocar Ed Sheeran. Ed Sheeran não é igual tocar Jason, Bruno Mars, não é igual tocar isso hoje, né? Que é bem atual. Não é igual tocar David Guetta. Então, assim, é legal, mas não é uma coisa que é tão atual. E É, aí eu toquei, hum. eu toquei durante umas 3 estações, aí eu entrei no Nova América, desci no Engenho da Rainha, peguei a estação, era uma estação daquelas que você não precisava de pegar elevador para passar para outro lado, ela tinha plataforma no meio. Aí Uhum. eu voltei, peguei a Luísa na escola, vim para casa, contei o dinheiro. Tinha R$ 37 e pouco. E aí, de noite, eu fui buscar a Adriana no metrô, que ela trabalhava numa casa de câmbio em Copacabana. Aí eu pegava ela no metrô quase toda noite. Aí eu ia sempre com a Luísa, né? A Luísa ia na cadeirinha atrás. Aí chegando lá, eu falei: Drica, vamos comer uma tapioca? Aí ela falou: ih, André, tô apertada e tudo, tá longe de eu receber, ainda não recebi. Aí eu falei pra ela: eu tenho. Aí ela falou assim: pegou dinheiro com seu pai? Falei: não.
Aí ela pegou dinheiro com a com seu tio, seu irmão. Eu falei, não. Ela pegou empréstimo no banco de novo. Eu falei, não, Drica, não tem mais empréstimo, tem mais nada. A gente tá. Aí ela virou pra mim e falou assim: brotou da onde? Alguma calça que eu lavei, sua que tinha dinheiro, achou dinheiro. Aí eu falei, não, lembra que eu te perguntei de tocar um violão no metrô? O que que você achava? Aí ela me olhou assim, né? E aí ela falou assim: você foi, jura? E aí, quando ela falou assim, eu me senti pequenininho, assim, né? Só que não era um ar de como se ela tivesse surpreendida, né? E aí eu falei assim, você acha feio? Ela falou, eu acho o máximo. Aí eu falei, por quê? Ela, porque esses dias a gente tá vendo como a gente ia comprar o leite da Luísa, que tava acabando, e hoje você tá me chamando para ir comer uma tapioca. Então, assim, a Adriana é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande também, apesar de da gente não estar junto, né? Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Mas é uma pessoa com quem eu vivi durante 2 anos, com quem vivi muitas coisas legais e a vida de um casal, coisas legais, dificuldades também. Mas, tipo, esse foi um dos dias que marcou muito a minha vida. Sem contar que ela me deu a oportunidade de experimentar ser pai, né? Conheci ela, a Luísa tinha 2 meses. Então, assim, durante quase 2 anos, Você ajudou a eu criar. tive a oportunidade de experimentar o que é ser pai, né? A Foi, Adri foi muito foi a legal. que eu conheci quando você veio aqui? Não. Não, você conheceu a Sabrina. Foi alguns anos depois já isso. Ah, tá. Já tem bastante tempo também, né? Como você já sabia dirigir antes, lógico, você teve um acidente, estava com moto, né? E para pegar um carro adaptado, foi fácil? Então, na época, não foi difícil, só que foi assim, eu tinha o dinheiro do seguro para receber, o dinheiro do seguro não era muito, né? E um carro automático era caro. Mas os carros automáticos antigos e importados eram baratos. Aí eu falei assim, pai, eu vou comprar um carro. Eu comecei a ver os carros antigos, né, e tudo. Aí eu lembro que eu tinha visto uma Mercedes que no anúncio dizia assim, usada especialmente para aluguéis em casamentos, televisão. E aí eu falei, pai, essa Mercedes, aquele, você é maluco? Esse carro é muito antigo, isso vai dar problema na sua mão. Ela tinha um câmbio automático, mas era alto. E aí eu comecei a ver carros assim. Aí eu vi um carro, era um Hyundai Excel, eu não lembro o ano, mas era muito antigo. Uhum. E aí eu falei, vou comprar esse carro. E eu tinha tipo R$ 7.000 para receber. A moça estava pedindo 6.000, 6.000 e pouquinho. Meu irmão falou assim: você é maluco? Você vai pegar o único dinheiro que você tem e vai comprar um carro? Não vai conseguir pagar nem a gasolina, manutenção, um carro antigo. Falei, não, vai dar tudo certo. Você está acreditando que você vai conseguir. E naquela época já tinha lei de cotas para emprego. Só que assim, aquilo naquela época era uma ilusão. Hoje em dia acontece, né? Tem para faculdade, se eu não me engano, tem para emprego também. Não sei como é fiscalizado isso atualmente, não acompanho. Uhum. Mas assim, hoje em dia não é tão fácil, porque as empresas têm que se adequar para receber pessoas com deficiência, dependendo da deficiência. Às vezes eles são um pouco resistentes, enfim. Naquela época era mais ainda, né? E aí eu tava com isso na cabeça, não, tem lei, tem isso, eu vou conseguir um emprego. E aí eu comprei o carro, fiz a adaptação, Você mesmo? era automático, não foi muito difícil. Não, eu contratei uma empresa para fazer. Não foi muito difícil, porque o carro era automático, então é uma barra que tem, é a mesma adaptação que eu uso até hoje, né? Empurrou, ele freia, puxou, ele acelera. Uhum. Não é muito, não é difícil de dirigir. Uhum. E aí aquele carro me proporcionou assim, ir para o trabalho e voltar, porque 2 meses depois eu consegui. Fui fazer um teste lá no acho que é CVI o nome, Centro de Vida Independente. Isso. Uhum. Ou foi no IBDD, agora eu não lembro o nome. Acho que era CVI o nome. Uhum. Lá ficava na PUC não, é PUC, né, lá na Zona Sul, ali perto do Leblon, depois do Leblon, se eu não me engano. É, eu acho que sim. Ficava ali na faculdade, no estacionamento.
Aí eu conheci lá o Geraldo Nogueira, que é uma referência dentro do segmento de pessoas com deficiência. Foi uma pessoa que me acrescentou muito. Eu fui fazer uma entrevista para emprego. Na época era para trabalhar terceirizado na Petrobras. E acabei passando, fui contratado, foi meu primeiro emprego. Foi pra- E aí ali começou, né, as coisas. Aí Uhum. depois tive que operar a coluna de novo, tudo, né? Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Você continua trabalhando? Eu trabalho tocando violão, Tá, é isso. É, tocando e cantando. mas dores você não tem mais. Tenho, igual todo mundo. Você imagina uma pessoa que trabalha num serviço de call center, ela, por lei, ela, eu não sei como é que é direito, mas ela tem a cada não sei quanto tempo ela tem tanto tempo de descanso. Porque tem gente que fala assim: ah, você trabalha sentado. Mas a pessoa que trabalha sentada, tipo quem trabalha no call center, ela levanta, vai ao banheiro. Uma pessoa que está sentada numa cadeira de rodas, ela não pode ficar tantas horas sentada. Ninguém pode ficar tantas horas sentados, porque você cria uma compressão, a É, circulação naquele local fica difícil e sem circulação o tecido apodrece, abre uma escara. verdade. Graças a Deus eu não tenho os caras já desde que eu saí do hospital a última vez, desde a segunda cirurgia. Graças a Deus eu não tenho, mas também não tenho, eu acredito que seja porque, como eu faço muita atividade, eu passo o tempo todo estimulando a circulação. Mas tem Uhum. vezes que eu passo muitas horas sentado tocando violão. E isso não é legal, não é bom. Tanto que quando eu estou no metrô tocando, eu estou sempre com as costas apoiadas naquele ferro ali do meio, até porque se ele frear eu não caio para trás. E quando eu estou tocando na rua, na frente do shopping, às vezes na praia, qualquer lugar que seja, que é um lugar que eu vou tocar muitas horas, eu estou sempre em algum lugar que eu possa encostar num poste, porque senão. Mas é bem cansativo. Só que como eu estou tocando, fazendo o que eu gosto, às vezes eu não percebo. Às vezes eu toquei 6 horas direto, sem parar, e aí quando eu chego em casa eu olho e falo assim, nossa, comecei a tocar tal hora. Teve uma vez que o meu pai me ligou e falou assim, filho, eu liguei pro meu pai, eram 9 horas da manhã. Aí eu falei, não, tô indo tocar, tô indo. Aí ele, e foi logo no começo, né? Então, logo no começo, quando eu comecei a fazer um dinheiro, eu queria conseguir pagar as contas, eu comecei a parcelar a conta de luz, conta as coisas que estavam pendentes. Então, eu queria conseguir pagar as coisas, porque eu vi uma possibilidade de fazer algum dinheiro e eu não estava fazendo nada. Uhum. E assim, eu acabei terminando com a Adriana, e aqui em casa ainda tinham ficado algumas coisas da Lu. Uhum. Então tinha muito brinquedo. E assim, a Lu foi super importante para mim, sabe? Com certeza. Então, assim, eu chegava em casa e era muito triste ver a minha família que eu estava constituindo acabando. E aí, quando eu entrava num vagão de metrô, não é que você esquece, mas você começa a pensar em outras coisas. Vem alguém conversa contigo, a sua atenção ela é direcionada para outras coisas. Então, eu preferia ficar na rua do que ficar em casa, olhando as coisas que me remetiam ao que estava acontecendo naquele momento. Então, teve uma vez que meu pai me ligou, eu falei, tô indo tocar, eram umas 9 horas da manhã. Aí, quando eram 11 horas da noite, meu pai me ligou e falou assim, e aí, como é que tá? Tá em casa? Tá tudo bem? Eu falei, pai, olha, eu vou entrar no último vagão tocar, que eu tô voltando para casa. Quando chegar em casa, eu te ligo. Ele falou, você é maluco? Falei, por quê? Você sabe quantas horas você tá tocando? Aí eu falei, pai, eu tô aqui, tô me divertindo. Você tá mais de 12 horas na rua. Caramba. E ele com uma preocupação grande, porque ele sabe que a gente não pode ficar muitas horas sentado por causa de escara, né, de um monte de coisa. Ah, você vai acabar com a sua saúde. Só que assim, você não percebe a hora passar, né? Uhum. Várias vezes eu saí para tocar, e aí às vezes meu pai me ligava, e aí, já foi almoçar? Parou para ir almoçar? Aí eu falava assim, não, comi um lanche. Aí, às vezes tinha passado o dia inteiro no metrô, entrando e saindo de vagões. Só Uhum. que ali eu conheço gente, eu me divirto, né? Assim, É, o tempo passa. sim. Uhum. O André, mas a Lu, você ainda está em contato com ela? A Luísa, não tenho mais. Não Ah, tem. Só às vezes passando no Instagram, rolando a tela, no Instagram da mãe dela, quando passa, às vezes eu vejo ela e tudo, mas não acompanho mais. você está sem patrocínio hoje? Eu não corro mais atrás de patrocínio.
Uhum. Depois que eu comecei a tocar no metrô, tem muita gente que fala assim: ah, se artista de rua não dá dinheiro. Eu acho que todas as profissões dão dinheiro, dependendo do que você faz de como você faz e o que você faz com o seu dinheiro, né? Espera aí que meu telefone está avisando que está com 15% de bateria. Deixa eu ligar aqui um cabinho aqui para ele não desligar. Depende muito do seu nível de dedicação, né, André? E você? Eu acho o seguinte, não é só dedicação, o que você foca da sua profissão. Tem gente que fala assim: ah, porque eu vou ter uma vida difícil, vou ser profissional de educação física. Aí ele tem uma matrícula no estado e se conforma com aquilo. Tem um monte de colega que é profissional de educação física que um trabalha em academia, o outro é personal na Bodytech na Barra, o outro é técnico da seleção brasileira de vôlei, o outro é. Então, assim, depende do que você vai fazer com a sua profissão. A gente tem um monte de advogados que são bem-sucedidos e tem um monte que não são também, Exato. né? Tem gente que fala assim: ah, advogado, arquiteto, tem um monte de arquiteto que não deu certo. Uhum. Então, acho que assim, você tem que focar no que você gosta e ver o que daquilo que vai te dar o melhor retorno. Então, assim, em 5 anos tocando violão, eu paguei todas as minhas contas, juntei 13 mil reais, fui surfar no México com o Gabriel Pastore, Que um lindo. colega que tem um programa bem legal Uhum. no canal Off sobre surf adaptado, não, sobre surf, né? Assim, na época, um tempo depois, eu dei um carrinho depois para o meu pai rodar no Uber. Não era um carro novo, nem muito caro, mas deu a oportunidade dele também de largar o táxi, porque pagava diária e tudo. E aí eu falei: ah, pai, não vai ser um carro caro nem nada, mas pelo menos o dinheiro que você fizer é seu e o carro é seu, né? Então, assim, eu paguei todas as minhas contas. E eu não sou rico, mas eu tenho uma vida bastante tranquila, faço as coisas que eu gosto. Se diverte. Quando eu posso ajudar outras pessoas que precisam, eu ajudo. Então, assim, eu tenho uma vida bastante. Tem que agradecer a Deus, porque É. quando me perguntam, você toca bem? Acho que eu toco o suficiente para ter uma vida feliz. O André, quando eu estava juntando takes do seu Instagram para fazer um filmezinho, né? Um filmezinho rápido para dizer para as pessoas quem era você, eu vi muita coisa, né? Até peguei lá Lulu Santos, muito querido lá, dando toda a atenção para. Adoro. Padrinho. É, seu padrinho. Não, é meu padrinho, não. O que acontece? Alguém me filmou tocando uma música dele no metrô. Isso daí foi no carnaval antes da pandemia, no carnaval do ano antes da pandemia. Uhum. Alguém me filmou tocando uma música dele no vagão e mandou para ele. Aí ele postou lá, é bem legal, tá lá no feed dele até hoje. Uhum. É o nosso melhor axé pro artista, Andrezinho Carioca, não sei o que lá. Aí ele botou em pleno carnaval e ele tocando, acho que Lulu Santos no vagão, alguma coisa assim. E aí ele diz assim: nosso melhor axé pro artista. Aí botou lá: quem seguir ele tem o meu respeito. Obrigado, Lulu. Ganhei um monte de seguidor no dia seguinte. Ô, André, mas eu vi também você fazendo exercício na barra. Esse eu não peguei. Não peguei esse takezinho para colocar no filme, que não o filme ia ficar muito grande. Uhum. Mas eu vi você exercitando na barra. Como você consegue, André? Você tem dificuldade para esticar os braços, não tem? Ou não tem? Não, assim, eu tenho dificuldade de equilíbrio, mas eu tenho força. Uhum. Então, assim, se você tiver alguma coisa aqui que eu possa me segurar, eu vou conseguir. Eu tenho bastante força. Eu não tenho muito equilíbrio por causa da altura da minha lesão, mas força, graças a Deus, eu tenho bastante. E assim, para a altura de lesão que eu tenho bastante equilíbrio até. Só que são coisas que você vai desenvolvendo com o tempo, com as atividades, né? Tipo, tem gente que. Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma novela, eu não lembro se era Malhação, o que que era, mas que tinha um rapaz que ele tinha ficado na cadeira de rodas. Aí mostrava ele empinando a cadeira, subindo calçada, descendo. E o pessoal que era cadeirante pensava muito assim: poxa, não deveria mostrar isso assim, porque faz parecer que é fácil, e não é. Não é assim, ai, eu pego a cadeira, empino, subo a calçada. Isso depende da lesão de cada um.
Porque tem gente que às vezes não vai conseguir fazer alguma coisa, não é porque ela não quer, não é porque ela não se esforçou, é porque a lesão que ela teve não proporciona aquilo, né? Então, Uhum, assim, depende do que você tem de controle de grupamento muscular que sobrou funcional, uhum. depende depende do que você tem ainda da sua parte fisiológica ainda funcionando, né? Agora, se você tem e você trabalhar aquilo, você vai alcançar. Tem gente que tem lesão mais severa que a minha. Eu tenho colegas que são tetraplégicos que dirigem. Aí tem gente que fala assim: ah, mas é tetra e dirige? Como dirige? Dirige, porque às vezes não tem o movimento da garra, mas tem uma boa articulação com os braços, tem adaptação para isso, né? Eu não pinto nada. Eu já pintei algumas coisas lá no Sara, não sou muito bom, não. Mas Uhum, assim, eu tenho colegas que pintam com a boca e pintam melhor do que muita gente que pinta com a mão, que mexe tudo. Então, uhum. assim, o que que você vai fazer, o como você vai fazer, né? Depende Depende. do seu empenho e da funcionalidade que você tem. Porque às vezes você não tem funcionalidade de alguma forma, mas desenvolve de outra, né? Tipo, para ele pintar com a mão é difícil, mas aí o cara pega lá o pincel e pinta com a boca. Eu Exatamente. já vi vídeo de gente tocando violão, já vi vídeo de gente tocando teclado com o pé. E não é tocando assim, fazendo cai-cai balão, o cara tocando mesmo. Tipo, incrível. Acho que quando eu andava, se me botasse para tocar violão com o pé, eu não ia tocar. Mas é isso, André. A gente te cansou bastante, né? Mas por mim eu ficaria horas conversando aqui contigo. Ah, obrigado aí pelo carinho. A tua vida é uma coisa assim, eu sempre me emociono e me encanto. Não é não é por você ter a condição de estar sem a mobilidade, é pela condição que você encontrou para você ser feliz. Essa sua garra estava desde o hospital, desde sempre. Né? Então, aí a importância, né, de você ter, primeiro, uma fé em Deus, que pelo que eu vi, Sim, claro. né? Segundo, uma família que não Vale de tudo, né? que te apoiou bastante. E Sim, amigos, né? Porque amigos nessas horas há uma tendência muito grande de se afastarem, né? Uns sim. ou outros ficam, mas a tendência é cada um ir cuidando da sua vida, o que é Teve normal. uma época, teve uma época que marcaram para fazer o churrasco na casa de um colega meu, né, o Fábio, o Ratinho, um amigão. E aí lá tem escada. Aí nessa época eu estava muito debilitado, era só pele e osso, foi logo depois da infecção urinária, que estava generalizada. Bom, foi bem complicado. Aí o pessoal já estava marcando e eu estava assim, ah, não sei se eu vou, né? Tem escada. E aí eu pensava assim, vai dar um trabalho danado, o pessoal me subir e tudo. E era perto de, acho que era jogo da seleção que ia ter, alguma coisa assim. Aí foi um colega lá em casa, o Baiano. Aí o Baiano chegou lá em casa, o Luciano, e falou assim: E aí, cara, daqui a pouco vai começar o jogo, o churrasco, não vai se arrumar, não? E eu tava deitado, largadão na cama, à vontade. Eu falei: Ah, cara, não vou não, vai dar um trabalho, tem que subir escada, não sei. Ele: Não, cara, tu tá maluco, tu vai, ó, se tu não for, tu se vira, cara, ou tu se arruma e vai, ou, porra, tu passa vergonha, porque tu vai do jeito que tá. E eu tava largado na cama, do jeito que eu fico em casa. Uhum. Então, assim, eu falei, não, então vou me arrumar. E fui tomar um banho, me arrumei, aí me levaram. Então, assim, eu cheguei lá, eles tinham feito um churrasco, e esse churrasco tinham amigos meus de tudo quanto era lugar, de lugares, assim, de pessoas que não tinham o hábito de estar junto, né? E eles meio que fizeram esse churrasco para assistir o jogo da Copa e para eu estar junto. Então, assim, tinha que estar lá. E aí o legal é isso, é porque, assim, às vezes as pessoas querem você naquele lugar. E aí é quando você se sente querido. Isso te dá vontade de viver, né? Né? Tem uma amiga, tem uma amiga que foi namorada do meu irmão, Luísa, Luísa Helena Villerroy Copelli. Não sei se ela entrou, de repente ela tá aí. Porque é difícil de eu ir olhando todo mundo aqui. Tem um monte de gente aqui, um É. monte de mensagem que eu queria responder, mas eu não consigo falar e olhar todo mundo letra pequenininha aqui. Enfim, eu sofri o um acidente. Aí passou uns dias depois, ela foi no hospital me visitar. O pessoal dizia que faziam fila no hospital. Aí às vezes o segurança vinha e falava assim, cara, tu tá congestionando.
a emergência do Salgado Filho, que entrava ali pelo lado, né, as pessoas que vinham para fazer a visita. E aí, nesse dia, tinha ido a Luísa, só que ela morava em Cabo Frio, outra cidade, né? Então, assim, poxa, ela saiu de lá e vinha aí para te ver. Então, assim, você se sentir querida é muito importante. Te dá vontade de ficar aqui. Te dá vontade de ir embora, não. Esse amor todo, com certeza, ajuda bastante, né? Mas Sim. é pelo que você já era antes, né? Então, Ah, sim, é assim, cada um. as pessoas desistem muito cedo por muito pouca coisa. Então, Eu tenho um colega do surf adaptado, o nome dele Carlos Kiel, um amigão também, cara. É outra história incrível, é um cara de superação. E ele usa esse nome de Kiel porque na época do acidente, tudo, parece que ficou um pouco desacreditado. E hoje você pergunta para ele o que ele acha da vida dele. Ele vai falar que a vida é maravilhosa. e sempre, Maravilhosa. Tipo, já surfou lá fora, competindo, já fez um monte de coisa, já voou também. É um outro colega que é uma referência, um amigão, sabe? E é assim, cada um tem um jeito de reagir, cada um tem o seu momento, né? Às vezes, se você pensar assim, não precisa ser o que aconteceu comigo, mas assim, às vezes acontece alguma coisa que te deixa desmotivado e assim, não tem nada que dura para sempre. nada. Não tem gente que fala assim, a alegria dura pouco. As tristezas também têm hora para acabar. Então, assim, o Kill é um exemplo vivo disso. Assim, a história dele é um barato, porque ele usa esse nome de Kill que é morte, né? Kill em inglês. Então, assim, é Kill de Kill. É, e pergunta o que ele acha da vida dele. Ele é outro apaixonado pela vida, com certeza. É, eu acho que essa paixão é que faz a gente viver bem e ser feliz, né? Não é? As pessoas Sim. muitas vezes estão reclamando de tudo e de qualquer coisa à toa. Reclama de um latido de um cachorro, reclama de tudo. E Eu também, eu sou bem reclamão também. até de quê? É, não sei, eu tenho as minhas. Na minha casa eu gosto das coisas tudo do jeito que eu gosto. Eu não sou uma pessoa muito fácil de conviver. Uhum. Tanto que eu já vivi junto, separei aí 3 vezes e de vez em quando acontece de novo. Então, assim, eu tenho as minhas. Sou ariano, não sou muito fácil, não. Por que que você Mas sim, faz? igual todo mundo. Oi? Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas qualidades. A Eu beleza. sou uma pessoa muito assim, eu coloco uma coisa na minha cabeça Uhum. e aí até que me provem que não é daquele jeito, que não pode ser daquele jeito. Por exemplo, eu comecei a voar, fazer o curso de voo livre. Aí um colega, o Henrique Andrade Pessoa, um amigão, ele, pô, cara, aí tu tem coragem de ir pro rafting? Falei, porra, que legal, cara. Onde é que eu vou arrumar alguém que quer me levar pro rafting, o cadeirante, né? Tipo, não sei nem quem faz rafting. Aí o cara me chama, eu falei, vamos. Aí eu fui, foi mó barato, adorei. Aí, agora eu vou te levar pro rapel. Aí eu fiquei assim, porra, como é que eu vou chegar na pedra lá em cima, nos lugares? Uma semana antes do meu acidente, eu tava fazendo rapel no Pico do Papagaio. E eu nunca fiz trilha depois disso. Depois do meu acidente, eu nunca fiz trilha, nunca fiz rapel, eu nunca entrei numa cachoeira. Aí ele, não, cara, vambora, que não sei o que lá. Eu falei, porra, eu arrumei um cara que tá disposto a me levar lá pra cima. Eu não quero nem saber como é que é. Né? Depois que eu fui lá para aquele churrasco lá, que os amigos eu falei, pô, Baiano, mas tem escada lá e tudo essa preocupação não é tua, é nossa. É tipo, cara, a gente quer você lá com a gente. Então, assim, não interessa, tô falando que eu quero você lá, vão comigo. Né? Então, assim, quando o Henrique me falou, eu falei, vamos embora. Aí eu fui fazer o rapel, tem o vídeo aí, eu botei acho que ontem, anteontem, ele botou lá também. E o pessoal do grupo dele lá de rapel, mó barato, todo mundo, não, vambora, não sei o que lá e coisa e tal. E eu tô no ouvido dele assim, pessoa, cara, vamos fazer o de cachoeira, porque ele falou pra mim, agora a gente tem que fazer o de cachoeira. Aí eu falei, porra, o de cachoeira, cara, não vou na cachoeira desde que eu fiquei na cadeira de roda, sabe? Pra mim ia ser uma coisa. Aí ele, não, vambora. Aí quando ele falou isso, eu comecei a perturbar ele. Aí essa semana que passou, ele falou, vamos pro rapel, eu falei, é de cachoeira.
Aí ele, não, de cachoeira a gente tem que ver, porque é difícil, a gente tem que chegar lá em cima. Falei, porra, não, só vou se for de cachoeira. Eu ia em qualquer um, mas eu queria perturbar ele para fazer o de cachoeira, né? Só que assim, não é só o querer. Tem a dificuldade da trilha, aí você chegou na cachoeira, você tem que subir a cachoeira. Como é que vai subir a cachoeira comigo para fazer o rapel, né? É, né? Aí a gente foi e fez esse lá na Pedra da Tartaruga, em Teresópolis, que é bem legal. Uma pedra enorme. Eu achei incrível. Para o primeiro, para mim, achei que a gente ia começar numa paredinha, assim, não. Foi um rapelzão maneiraço, me amarrei. Uhum. E aí, quando a gente saiu desse, aí o pessoal já, vamos fazer não sei o que lá, e já pensou em fazer o de cachoeira? Falei, ó, tô perturbando ele. Aí ele, não, a gente vai fazer o de cachoeira, mas eu tenho que pensar uma cachoeira que a gente consiga chegar perto de carro, porque depende das pessoas, né? Um grupo me carrega, outro carrega. Aí ele até tava brincando com o pessoal, né? Ele falou assim, ó, vou falar com o pessoal aí, ó, que quem quiser vir fazer o rapel com o Andrezinho, não sei o que lá, já dou o desconto do rapel, tipo, que o pessoal vai ter que fazer uma forcinha, né? Tipo, brincando, né? E o pessoal assim, não, vambora, não sei o que lá. E aí já no grupo o pessoal já, e aí, quando é que vai ser o próximo? Não sei o que. Então isso é muito legal. E, Em algum momento eu vou estar fazendo provavelmente aí o rapel de cachoeira, acho que não vai demorar muito não, porque ele já me ligou essa semana, ó, já tô vendo, já tô fazendo esquema, já tem um pessoal aí que falou que tá afim, e aí é legal, porque essas pessoas que foram comigo nesse dia, apesar de ser muito mais dispendioso do que ele fazer a trilha, subir sozinho, ele vai fazer a trilha, aí um vem, ajuda, outro ajuda, provavelmente foi muito mais cansativo para todo mundo, mas assim, a alegria de todo mundo, a brincadeira, é, sei lá, não sei o que que tem, que dá vontade. Eu invento as tretas e o pessoal acaba querendo, não, vamos embora, vamos, estamos juntos. ah, é, E né? aí Ah, coisas acontecem. é porque você também é uma boa companhia, né, André? Você está sempre alegre, de bom astral, dando. Mas eu vou te falar aqui, ó, carregar 70 quilos Não é? no colo, assim, ó, 65 quilos no colo, mais 12 da cadeira. Tem que ser Tem bom que, tem que amigo. gostar muito, tem que ser bastante legal. Acho que não é só ser legal, não. Não, Não, é porque o pessoal é bacana, é pra cima mesmo. Tem que agradecer a todo mundo. muito bem. Você foi parar até em Pororoca, rapaz. Nossa, incrível. Fui o primeiro cadeirante do mundo a surfar a Pororoca. Fiz a primeira vez no Pará, acho que foi em 2011, se eu não me engano, com o Noélio Sobrinho lá da Abras. Foi bem legal também. E Uhum. depois fiz de novo em 2012. E foi a Pororoca, né, que na época do surf que foi me dando um pouquinho de visibilidade, conseguindo alcançar Uhum. alguns objetivos, algumas coisas. Muito bem, André. Estou bastante feliz em estar com você. Ficaria muito mais tempo, mas sei que vou te cansar. Você trabalhou já o tempo todo. Queria agradecer a todo mundo por ter estado por aqui conosco. Uma galera enorme. Eu quero agradecer também todo mundo, o pessoal que me acompanha, que esteve aqui. Eu passei aqui rapidinho ali, vi algumas pessoas, é difícil para agradecer a todo mundo e acompanhar o que vai passando ali conversando. Mas eu quero agradecer a todo mundo e as pessoas que te acompanham também, o pessoal que passou aí na live, que deixou um oi. Eu queria responder todo mundo, mas eu não sei, eu acho que não ficam aqui as mensagens. Depois eu acho que não dá para ver, eu acho que se salvar fica só o vídeo. Eu fui acenando aqui para as pessoas na medida do possível, mas é uma galera enorme. Gratidão. Ah, um monte de gente, um monte de amigo. Um monte de coraçãozinho aí para você, André, que você merece muitos mesmo, viu? Eu, Obrigado aí pelo carinho de todo mundo. eu vi que você não bebe água. Difícil. Eu não, assim, eu tenho que beber. Eu bebo, mas assim, eu até fico com uma garrafinha sempre comigo aqui atrás. Hoje eu não trouxe, mas geralmente quando eu estou tocando eu bebo. Não tanto quanto eu deveria, porque até a própria lesão e tudo, né, compromete bastante os rins. É, é muito importante, André, beber água é fundamental. A gente é feito de água, né? A gente é mais água do que qualquer outra coisa. É verdade. Mas então, olha, eu queria muito te agradecer. Você aportou muito aqui. Eu vou depois fazer uma síntese do vídeo. Depois falo com você a respeito. Agradecer muito a presença de todos mais uma vez.
Esse canal Catarse Psique está me entusiasmando muito, porque eu acho que a gente vai poder fazer muito pelas pessoas, que é o meu propósito. E para você, meu amigo, um abraço muito, muito, muito carinhoso. Para você, para tua mãe, que já apareceu por aí, não sei se ainda está. Para todos que Ah, deve estar. Minha mãe é Caxias. deve Minha estar. mãe, minha mãe, ela fica, o coração dela fica, eu vou fazer as coisas, e aí primeiro eu mostro o vídeo, depois eu falo o que eu fui fazer, porque ela fica louca. Fica louca, né? Mas ela, tudo que eu faço, ela fica muito feliz. Eu falo assim, mãe, eu vou voar. Outro dia eu chamei ela para ir me assistir voando. E aí ela fala, ai, filho, eu não vou não. Mas ela adora ver os vídeos, mas ela ir ver, ela não vai. Ela foi me ver surfar uma vez na vida e ela não queria ir. Deve ser Ela muito tem medo. para uma mãe, realmente. Ver o filho se arriscando. Mas é isso, meu querido. Obrigado, obrigada mesmo, viu? Que Deus te abençoe. Você seja. Ah, ela escrevendo aí, ó, para você também, ó, mandou um beijo para você, ó. Zélia. Beijo, beijo. Beijo para todos. Vou tentar responder na medida do possível. André, te libero, muito grata mesmo. Depois a gente se fala, tá bom? Obrigado, um beijo grande para todo mundo. Depois, se quiserem tentar mandar lá no direct perguntas, caso tenham mandado aqui, eu tento responder. Provavelmente eu não vou responder na hora, assim, de imediato, mas conforme for aparecendo e dando, eu vou respondendo. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Um beijo grande aí, saúde, paz e muita alegria. Vamos viver e ser feliz. A gente está aqui para isso. Muito feliz. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos. Foi lindo, né? Andrezinho arrasa.